tudo bem, gente? Nossa aula hoje é de história, então peguem o livro didático, que nós vamos usar o livro didático, o estojo. Quem não tá com ele em mãos, dá uma pausa, para um pouquinho o vídeo, vai lá, pega pra gente poder continuar a nossa aula, tá bom? A correção da aula passada não dá para eu comentar porque tem só uma questão ou outra que tem uma resposta fechada. A maior parte são respostas pessoais que vocês poderiam fazer conforme as vivências de vocês, tá bom? Então, na página 28, por exemplo, ó, eu cidadão, na número 1, era o espaço público que você mais gosta na sua cidade. Então, vocês tinham a liberdade de poder escolher. Depois, escolher também o grupo de pessoas que é possível encontrar nesse espaço que vocês gostam. E embaixo fazer uma colagem desse mesmo espaço. Então, cada um podia fazer do seu jeitinho, conforme a sua escolha. Na página 24 não tinha exercício, na página 25 tinha. Lá embaixo, ó, no finalzinho, tinha: identifique o que local do Rio de Janeiro foi representado neste cartão postal, que era a Praia de Copacabana. Essa era a resposta certa, né? A Praia de Copacabana. E na letrinha B lá atrás, ou na página 26, também tinha uma respostinha fechada, ó. Sobre o local representado, marque um X na resposta correta. Seria o segundo quadradinho. Uma praia, assim como outros lugares de uma cidade, pode ser frequentado por todas as pessoas. O exercício 2 era de cunho pessoal também. Então, vocês podiam entrevistar um familiar de vocês para poder preencher o quadrinho verde com essas informações. E a número 3 era o cartão postal. Então, quem pôde fazer esse cartão postal, quem fez, deixa junto com o outro para quando a gente voltar, vocês me entregarem os dois. Combinado? Então, nós vamos fazer agora, a Pro vai explicar para vocês as atividades da página 28, 29 e 30, tá certo? Para vocês poderem fazer com tranquilidade aí. Página 28, seção Eu Cidadão. Número 1. Identifique um exemplo de patrimônio histórico e cultural no Brasil, conforme indicado. Letrinha A. Relacionado a pelo menos algum bairro de uma cidade. Então, vocês vão pesquisar ou perguntar para a mamãe, ou para o papai, ou para a vovó, alguém que esteja com vocês, um bairro histórico que eles conheçam. Pode ser de São Paulo, pode ser de outros estados, né? Pode ser uma cidade. Então, por exemplo, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, Ouro Preto em Minas Gerais, né? Tem muito, Salvador, da Bahia, tem muitos bairros e muitas cidades históricas. Então, assim, vocês vão pesquisar uma para poder fazer a letrinha A, tá bom? Letrinha B, em forma de monumento urbano. Então, que monumentos que vocês conhecem, né? Pode ser estátuas que tem lá no museu, né? Na entrada do museu. Em Diadema tem né, o monumento dos migrantes ali logo em frente ao bombeiro, também é um monumento histórico. Então vocês vão pesquisar, né? Eu estou dando alguns exemplos, vocês vão pesquisar um que vocês conheçam, que alguém da casa de vocês conheçam, para vocês poderem fazer a letrinha A e a letrinha B, tá bom? Letrinha C. Verifique com o professor e os colegas a resposta para esta questão. Qual patrimônio histórico foi o mais citado pela turma? Essa a gente não consegue fazer, porque nós precisaríamos estar todos juntos, cada um ler sua respostinha para a gente poder ver, né? E como a gente está longe, né, um do outro, cada um no seu espacinho, a gente não consegue responder a letrinha C, tá bom? Número 2. Sobre os espaços antigos da cidade, responda às perguntas. A. Em sua opinião, qual deles deveria se tornar um patrimônio histórico? Aí vocês vão poder conversar com alguém aí de casa, ou se vocês já souberem, bom, da parte mais antiga da cidade ou algum espaço, eu acho que poderia se tornar um patrimônio histórico, isso, e responder por quê. Então vai colocar qual espaço, né, deveria se tornar um patrimônio, ok?
E por quê? Aí vocês vão responder por que deveria se tornar um patrimônio esse espaço que vocês escreveram na letrinha A, ok? Número 3. A respeito de patrimônio histórico e preservação, marque as alternativas corretas. Então, vocês vão fazer um xizinho naquelas que estiverem corretas, certinhas. Primeiro quadradinho. Todos os edifícios históricos podem ser demolidos para dar lugar a uma nova construção. Se estiver correto, faz um xizinho no primeiro quadradinho. Segundo quadradinho. Os espaços históricos precisam ser preservados. Se essa estiver correta, é só fazer um xizinho. Existem patrimônios mundiais e patrimônios nacionais. A mesma coisa. Das 3, a que estiver correta eu faço um xizinho, aquela que não estiver correta eu deixo em branco, eu não faço nada. Seção lápis na mão. 1. Leia estas imagens. Aí tem uma imagem aqui de um prédiozinho, né? Um sobrado, com pessoas na janela, na varanda, uma pessoa tocando, a outra ouvindo ou vendo o céu. E na outra imagem tem prédios, algumas casas, alguns carros. A letrinha A está pedindo assim: indique com lápis de cor vermelho a ilustração de um espaço público. Então, o que for público, vocês vão pintar a bolinha de vermelho. Letrinha B. Indique com lápis de cor azul a ilustração de um espaço privado. O que for privado, que tem um dono, que mais fechado, a gente vai pintar de azul. Número 2. Com as sílabas destacadas, forme a palavra que completa esta frase. Um bem histórico que nos permite conhecer o passado é um... Aí tem as letrinhas aqui, ó. No, pa, mo, tri. Elas estão todas misturadas, vocês vão organizar que vai dar a respostinha dessa palavra aqui, ó. Um bem histórico que nos permite conhecer o passado é um... Aí vai dar a respostinha aqui. 3. Pinte as imagens que representam elementos históricos de uma cidade. Construções como coreto e o nome de ruas. Aí vocês vão ver qual das duas ou se as duas podem representar elementos históricos de uma cidade e vão pintar, tá bom? Vamos para a página 30 agora? Página 30, exercício 4. Relembre o que já foi estudado. Leia esta imagem que mostra uma área de Manaus no estado do Amazonas. Então aqui, ó, tem casas de palafitas em Manaus. Ó, lembra que nós vimos palafitas? São as casas que ficam elevadas, né? Elas têm como se fosse, ó, uns suportes aqui para elas ficarem mais altas. Letrinha A. Em que local essas casas foram construídas? Marque um X. Na alternativa correta. Primeiro quadradinho, em um aeroporto. Segundo quadradinho, às margens de um rio. Terceiro quadradinho, em estradas asfaltadas. Aí onde elas foram construídas, marca um xizinho. Letrinha B. A maneira como essas casas foram construídas pode revelar informações sobre a história da cidade? Sim ou não? O que vocês acham? Por que será que elas foram construídas assim? Vai dar informações de como aquela cidade, o que acontece lá, como ela é? Pensa só, lá no Amazonas tem a época da cheia, quando o rio sobe e a água vem, e tem a época da seca, quando o rio baixa e fica só a terra. Então, será que nesse caso, essas palafitas, essas casas construídas, né, nesse palanque, nesse altarzinho, tem alguma explicação? Conta alguma coisa da história desse lugar? Aí vocês vão colocar aí. 5. De acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades? E a sua cidade, onde foi fundada? Lembra que nós vimos lá que para as pessoas fundarem cidade, elas levavam em conta algumas coisas. Elas olhavam coisas que elas precisavam para sobrevivência, ou para sobrevivência,
ou para poder cozinhar, ou para poder tomar banho. Então, o que elas olhavam naquele lugar quando antes de elas começar uma cidade? O que elas sempre procuravam? O que elas tinham sempre por perto? O que elas faziam questão de ter? E a sua cidade? Como é que foi fundada? Onde ela foi fundada? Aí vocês precisam responder isto. Tá bom, gente? E aí a gente termina aqui nosso livro didático de história. Tá certo? Beijinhos. Precisando de mim, é só me contatar lá no Positivo On, tá bom? Saudade de vocês, gente. Beijo, beijo. Gente, a Pro deixou pro finalzinho, né? Tá numa parte separadinha a correção do livro de atividade de história, porque é bem rapidinho, porque a maioria das coisas aqui eram pessoais, tá bom? Então vamos lá. Na página 78, estava pedindo para observar a imagem e a localização de Roma. Aí tinha o Coliseu, foi construído há muito tempo neste lugar. As pessoas se reuniam para assistir a grandes espetáculos. Atualmente, muitos turistas visitam as ruínas do Coliseu para conhecer um pouco mais a respeito da história de Roma antiga. Aí tem aqui explicando, aí estava perguntando, letrinha A. A respeito das cidades e dos seus espaços, marque X nas alternativas verdadeiras. Então, as alternativas verdadeiras era a primeira e a última. A primeira que dizia: em muitas cidades existem construções e monumentos preservados que contam a história dessas localidades. Essa era a verdadeira. A outra verdadeira era o último quadradinho. Os monumentos e as construções históricas de uma cidade também podem ser considerados patrimônios, tá bom? Página 79. Na página 79, estava assim: desenhe um monumento ou um importante espaço para a história da cidade onde você mora. Depois, complete as informações solicitadas. Então, aí você tinha que pesquisar o monumento da sua cidade, escrever o título, a fundação, o bairro onde ela se localiza, né? E depois fazer um desenho aqui. Então, isso era uma resposta pessoal, cada um poderia fazer o seu, que cada um poderia escolher um monumento diferente, tá bom? A número 4. Marque X nas alternativas que indicam maneiras de preservarmos as histórias das cidades. Aqui, as corretas eram o primeiro e o último quadradinho. O primeiro quadradinho que estava correto: respeitando as construções do passado. Esta é uma maneira, né, de preservarmos as histórias da cidade, a gente respeitando as construções do passado. Outra maneira de preservarmos as histórias da cidade é o último quadradinho, que é preservando os monumentos do passado. Porque se a gente destruir tudo, né, do passado, a gente vai ter poucas coisas para poder ver, para poder saber da nossa história. Claro que as pessoas vão poder contar pra gente, mas se a gente puder ver algumas coisas, faz toda a diferença, né? Valeu, gente, até mais!